Então, pessoal, continuamos aqui os nossos assuntos, né? Falar um pouco sobre políticas de backup. Antes da gente começar, na aula que vem, a gente vai estar já mudando para a nossa próxima sala, que vai ser a sala onde a gente vai ter as práticas, que é o espaço flex. Então, quem quiser trazer laptop, quem quiser trazer computador para fazer os exercícios, a gente vai começar a trazer algumas ferramentas. Eu vou pedir para que vocês baixem algumas coisas. A sala está cheia, cada mesa vai ter 6 tomadas, ou seja, podem carregar os celulares à vontade, carregar os computadores, quem quiser. E a gente vai fazer os trabalhos em grupo a partir de agora, vai fazer algumas práticas e eu vou começar a trazer as pessoas para dar palestras para vocês falando sobre como as coisas funcionam, né? Como é que as pessoas fazem as atividades. Então tem um contato bom com o pessoal da Caos, né? Então eles vão fazer durante a causa, eles vão fazer um treinamentozinho sobre invasão e sobre a teste de penetração. Eu pedi para eles fazerem com a gente aqui também, dentro da sala de aula. Então, esses treinamentos a gente vai trazer a partir de agora, né? Nessa parte do curso que é mais prática, que eu acho que é o suficiente. Ok? Então, essa deve ser uma das nossas últimas. A gente depois vai ter uma aula prática de Firewall, né? Que é uma coisa que no curso passado a gente falhou em dar. Não, o problema do curso passado é que a gente focou muito. Vamos usar o assembly e verificar para vocês terem buffer overflow. Vamos fazer não sei lá o que para fazer jamming. A gente esqueceu de dizer como é que protege, como é que faz backup, o que tem que ter. Né? E isso acaba que gera problema. E como são coisas que a gente... Por exemplo, esse é um problema que eu tenho hoje naquele projeto da Odonto que eu falo para vocês, que ele tem vários níveis de segurança, mas essa segurança não é só do ponto de vista de segurança de falhas do sistema, mas, por exemplo, o que acontece se o prédio pega fogo? Eu perco todas as informações de pacientes, eu perco os históricos desse paciente, como é que eu garanto essa segurança? Então, hoje a gente vai falar sobre políticas de backup, né? A gente não pode minimizar essa importância, né? Se não existe backup, que se faz quando os dados são perdidos devido a uma falha acidental ou uma invasão, né? Pode não parecer, mas alguns ataques de invasão industrial são só para destruir arquivo. Eles não querem pegar nada, né? Ou então pode ser, como eu falei, um incêndio, né? Popularmente eu tinha... quando você faz backup, começa a surgir algumas coisas que você acaba pensando, né? No começo você faz backup, coloca o teu backup e armazena num armário e você fala, estou protegido. Não, você está protegido se alguma coisa acontecer com a máquina, né? E se o prédio pega fogo, o que acontece? Eu tive um colega, isso há muitos anos atrás, eu era desenvolvedor de software, trabalhava numa fábrica, e qual era o objetivo da fábrica? A fábrica, ela fazia peça para árvores de perfuração de petróleo, da Petrobras. Ou seja, não sei se você já viu essas peças, mas são umas brocas, do tamanho dessa sala, um negócio bizarro, escroto. Mas a fábrica sofreu um acidente, um pedaço da fábrica pegou fogo, incluindo a sala de sistemas, que era uma sala que tinha uns 3 ou 4 computadores com um serviço rodando e um administrador de sistemas garantindo que estava tudo funcionando. Se essa bancada onde ficavam os 4 servidores, tipo assim, essa mesa aqui onde ficavam os backups, quando pegou fogo em tudo. E aí, o que você faz nesse caso? E aí a gente vai discutir um pouquinho hoje justamente sobre isso, né? Tipo, o backup físico, como é que eu armazeno o backup físico? Por exemplo, quando a gente teve esse problema agora do outro, a gente disse que, não, o HD tem que estar em RAID. Né? Você tem que espelhar os dados de um HD em outro HD para garantir que se acontecer alguma coisa com o HD, eu tenho esse backup. Beleza, comprei um terceiro HD, que é um HD que eu coloco, que eu plugo no USB e eu salvo. As informações estão no meu HD. Bacana. E onde é que eu guardo esse terceiro HD? Hoje, de forma errada, ele está fazendo o mesmo erro que o meu amigo. Coloquei do lado, numa mesa que tem do lado. Né? Mas o meu acordo é que ele fique com o diretor do projeto lá no Odonto, numa outra sala separada. Na verdade, o ideal é que ficasse aqui na Nicéria, no Capiado, né? Em outro prédio. Mas... isso... Tá fora da rede? Tá fora da rede? Mas a máquina continua podendo estragar. Não, mas como é que... Não. Esse outro HD ele é físico. Eu vou e plugo na máquina e faço backup. Não, ele tem...
Eu tenho um HD que faz o RAID, passa o backup automático dentro da máquina, eu tenho outro HD que periodicamente eu vou na máquina e faço backup. Tá? Idealmente, mas essa é uma pergunta muito boa, inicialmente a gente tinha uma ideia de fazer um backup com uma nuvem, pagar um serviço de nuvem e jogar esses dados para uma nuvem protegida. Tem alguns serviços de nuvem que não são tipo o Google Drive, mas o Dropbox faz isso, por exemplo. Eles têm serviços de nuvem segura para determinadas aplicações de massa crítica, né? Só que aí o fato de serem mais fora da rede acaba prejudicando a gente prejudicando. Isso é legal, isso é bacana. Isso são, quando você começa a fazer um sistema de grande porte, você começa a ter algumas preocupações que você não tem, por exemplo, quando a gente está simplesmente... No começo achei... Cara, o professor Dolando chegou assim e falou, molezinha, é só fazer um truque. Primeiro que só fazer um truque é uma palavra forte, né? E depois, quando surgem as questões de segurança e de atendimento de requisitos que os próprios órgãos reguladores põem, aí você começa a ter um problema mais sério, né? Chegou-se ao ponto de cogitar assim, então, a gente faz tudo online e aí, quando for para o médico validar, ele imprime e assina. Pode ser que isso funcione. Pode ser que não. Aí a gente guarda o scan dos negócios. Mas, tipo assim, entende? Passou por momentos bizarros. E essa questão do backup é um dos momentos. Tanto que, assim, não é trivial. Os backups vão ter que fazer parte da rotina de operação de administradores de sistemas. Hoje em dia eles não fazem, né? Eu não sei qual foi a empresa recentemente que, tipo assim, que perdeu, acho que foi o GitLab que perdeu vários projetos e, na verdade, estavam fazendo backup no Google Docs. E assim, eles simplesmente compartilharam o link do Google Docs do projeto para ver se a galera conseguia salvar o que tinha lá dentro. O problema não era que, tipo assim, por exemplo, se eu tinha uns projetos no GitLab, que eram uns projetos assim, tipo, bobeirinha, fiz um códigozinho, subi pro GitLab porque eu não queria armazenar na máquina. Mas o GitLab tinha parte paga, né? Tinha galera que usava o GitLab como parte do negócio dela. E aí? O que você faz? Aí a gente começa a pensar que o curso também não é só sobre segurança da informação, do tipo, o Mr. Robot veio e zoou meus arquivos. Não, mas problemas reais acontecem. A UFRJ acabou de passar por um desses problemas reais. Eu vou trazer uma menina para dar palestra para vocês, a Beatriz, ela é minha aluna de mestrado, e ela foi da SegTicket também há pouco tempo. E ela fez um trabalho muito legal que ela classificou os ataques que a UFRJ mais recebe. Categorizou, minerou os dados e gerou contramedidas para os ataques mais comuns que a UFRJ recebe. E aí ela falou assim, que um dos grandes desafios do projeto final é que onde ela coletou os dados pegou fogo, que era na reitoria. Como é que você coleta os dados? Imagina, o teu projeto final é o estudo do lado de blá 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 e o lugar e o blá 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 pegou fogo. Você abandona o projeto final e segue em frente? Vai vender arte na praia? Isso é Deus dizendo que você não deve se formar. Né? Então, assim, eles passaram por problemas. Eles defenderam ontem, mas foi um ótimo trabalho. E desnecessário dizer, né, que backup é uma ilusão. Né? Enfim. E a questão que eu quero deixar aqui, da mesma forma que segurança, o backup deve seguir uma política bem definida, porque ele é uma forma de proteger a tua informação. Reguladores nacionais e internacionais requerem guarda de algumas informações por ano. Por exemplo, os órgãos reguladores de telecom têm que guardar informações de ligações e, às vezes, o áudio por até 5 anos. Né? E aí começa a ser um problema, porque se você tem um grande volume de dados, guardar esse grande volume de dados de uma forma estática é muito difícil. Né? Quem é que já fala de fita DAT? Quem já mexeu, já teve uma fita DAT? Já usou uma fita DAT? Já usou fita, Douglas? Então, assim, como é que funciona a fita? Tem 2 tipos de fita. Tem a fita que você liga no computador e tem a fita que você liga direto no HD, que é escrota. Como é que ela funciona direto no HD? Você coloca ela na época era na saída IDE. Muito velho. Você ligava na saída, agora é SATA, né? SATA? Ainda é SATA. Não tem nada mais novo do que SATA. Tem? Assim, então, tipo, mas eu ligava na saída IDE. Olha só que bizarro, você tinha que de vez em quando tirar ou desligar o computador da máquina e ligar a fita direto no HD para você salvar
na fita. Algumas mais novas você configurava e ligava direto numa das portas do computador para salvar informações do computador. Só que o que essas fitas em geral faziam? Elas compactavam os dados que elas estavam fazendo backup para que numa mesma fita coubesse muito mais do que, tipo, imagina, para cada backup que você faz, você tem que ter um HD novo. Para algumas empresas isso não é factível. E aí começa o que é a política de backup para a empresa. Tinha empresa que só conseguia salvar os dados de um mês para trás. E de mais do que isso, eles guardavam tipo, uma impressão, um relatório. E isso começa a ser muito ruim, entendeu? Para algum tipo de processo. Esse caso, por exemplo, que a gente está lidando com o odonto, né? Como é que você vai guardar as informações de todos os pacientes? Você tem que guardar as informações. Você não pode dizer assim, esse procedimento não é mais importante. Não existe isso, né? E aí começou a ser um problema pra gente, não era realmente o CRUD, porque o CRUD a gente equacionalizou, a gente botou 2 HDs de 2 teras e tá tranquilo. 4 teras tá ok, faz RAID de 2, tá de boa, para texto vai durar pra caramba. E aí começou a vir imagem e vídeo de radiologia. E aí? 2 teras, galera, era uma semana. Como é que você lida com isso? Eu estava passando e agora eu tenho, pelo menos eu tenho uma caixa de CDs onde você tem que começar a armazenar cada um desses vídeos. Né? E o que na verdade é que você cria no base de dados um link para o CD. O que eu acho bizarro, mas tudo bem. A gente não tinha. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte: acabou o nosso recurso físico para essa máquina. Não tem o que fazer. E essa política de backup é um dos motivos de por que a questão da nuvem ficou tão importante. Porque, na verdade, a partir desse momento, backup é problema do host. E, em geral, as pessoas confiam no Google. Não estou dizendo que é a melhor empresa do mundo, que tudo que o Google faz é só amor, mas eu quero dizer o seguinte: você confia que se você tiver um e-mail no Google, o Google não vai perder o seu e-mail. Né? Se essa preocupação é legítima ou não, não é a discussão que eu estou querendo ter. Mas as pessoas têm essa preocupação. E o backup acaba sendo fundamental para garantir a continuidade do serviço. Naquele caso que eu falei do programador alemão que trocou o laptop dele por um tablet porque a filha jogou uma mamadeira no teclado, né? Tipo, o problema do cara não era nem o computador, o problema do cara era o trabalho que ele perdeu de 2 semanas que ele não tinha feito Git. Bem feito. Né? Bem feito. Tem que morrer mesmo. Mas assim, tipo... Entendem a gravidade do problema? Isso acontece com bastante frequência. Tinha um filme muito engraçado não, né? Mas que reflete esse caso, acho que era o Michael Douglas, ele fazia um escritor, e ele usava uma máquina de escrever. Aí ele está tipo, há 10 anos escrevendo um livro, e o livro dele era uma caixa de papelão. O que acontece no final do filme, né? Entre indas e vindas, a caixa de papelão vai pelos ares. E aí ele resolve os problemas emocionais dele, compra um laptop e aí a vida dele é melhor, porque ele já se resolveu e ele consegue voltar a ser um escritor útil. Mas a questão é o mesmo problema. Se você só tem um arquivo ou uma cópia do seu arquivo, o que você faz? Tá? Eu passei recentemente por isso. Minha esposa, tipo assim, adora tirar foto. Então, toda coisa que a gente vai, a gente tem muita foto. Então, ela comprou no celular dela um cartão de 32 GB. E backup pra quê, né? A gente não fez backup. Num determinado dia que a gente estava tirando foto, sei lá, tipo, do Parque das Ruínas, o cartão dela dá uma zica, quando ela vai para casa não consegue ler as fotos, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, o cartão queimou. E não tinha como recuperar. Então aquelas fotos perderam-se. E aí? O que a gente faz? Não faz. Lixo. Tá. Então, isso é uma coisa boba, mas para determinados outros serviços isso acaba sendo muito importante. Né? Então, na verdade, tanto o NIST quanto a ABNT, né, fazem recomendações de backups, ou seja, tem normas e estratégias de backup recomendadas por órgãos sérios, né? O NIST seria o Inmetro brasileiro, né? Por algum motivo é a ABNT e não o Inmetro que recomenda como fazer backup, o que é bizarro. Mas tá bom. Né? As informações vão ter que ser a prova de desastre, né? Os dados têm que estar disponíveis que haja seja inundação, qualquer tipo de falha, seja natural ou não. Imagina o quanto é perdido, por exemplo, nesse furacão Irma. Aí, o prejuízo americano é estimado em quase 50 bilhões de dólares. Dentro desses 50 bilhões de dólares, muito deles vem de data center. O backup tem que ser feito da forma mais automatizada possível. Eu me lembro de um projeto que a gente fez no VoIP, né?
que o backup não era o ideal, mas na verdade ele era um script no cron, né, que ficava de tempos em tempos enviando informações para uma terceira máquina que ficava na farm de servidores do NCE. Não era exatamente, né? Nossa, que legal, mas ele pegava os dados uma vez por dia, compactava, criptografava e mandava para o outro servidor. E esse servidor estava com RAID, aí guardava um log desse negócio, né? Mas o log que a gente usava era um log do Git, né? Então, na verdade, era um Git de um lado com um Git do outro. Não era nem Git na época, era um SVN, enfim. Mas isso já fazem muitos anos em minha defesa, o Git não existia ainda. Ou existia e não era famoso ainda. Geralmente a gente tem que evitar o backup de binários executáveis e bibliotecas, né? Desse ponto de vista, assim, por dois motivos. Um, porque normalmente essas são coisas que você pode recuperar fácil, e dois, porque normalmente isso pode ser uma falha de segurança. Você pode estar jogando um malware, um cavalo de Troia dentro da sua rede. Uma exceção é a cópia completa do sistema logo após a sua instalação. É basicamente isso que aquele AirTime da Apple faz. Salva imagens e depois ele vai salvando diferenciais da sua imagem. Os backups devem ser verificados logo após a sua geração em intervalos regulares. Como é que eu faço isso? Através de hashes. Basicamente isso. Eu vou jogando uma hash de um lado para o outro e vou torcendo que tudo dê certo. Defeitos em dispositivos e meios de armazenamento. Defeitos em dispositivos e meios de armazenamento vão ter que ser evitados, né? Com o objetivo óbvio de não perder esses dados. Ou seja, é o caso do meu cartão de memória. A gente não detectou que o cartão de memória está com um comportamento estranho, né? E perdeu um monte de foto. Eu perdi muita foto. E a vida é essa aí. O local de armazenamento das cópias deve ter acesso restrito. Ou seja, a gente jogou para um servidor, quando a gente fez o nosso sistema e estava fazendo backup via Git, a gente jogou para um servidor da farm do NSEC, que teoricamente, bem teoricamente, não teria acesso de qualquer pessoa. Né? O que você pode fazer? Vai jogar para a sua nuvem pessoal, para a nuvem do teu escritório. Né? Lembra quando eu falei daquele cara que trocou todo o escritório dele de advocacia ou de administração, foi uma dessas duas coisas, por um monte de Chromebook? Na verdade, está configurando que o Google Drive, né, é seguro o suficiente para ele. O local deve ser protegido contra agentes nocivos naturais. O que o Google faz? Ele vai espalhar para vários servidores, ou seja, o backup não está num servidor específico, mas em vários. E é aconselhável que o local seja a prova de fogo. Cláudio, como é que faz um local a prova de fogo? Não sei, mas as pessoas dizem que tem um selo de certificação e eu tenho fé nisso. E é basicamente isso que acontece. Professor, se você começa a espalhar o backup por todo lugar, você também não está aumentando a vulnerabilidade dos seus dados? Tá, mas aí você vai estar escolhendo. Ou você aumenta a vulnerabilidade ou você pode perder tudo. Qual que você prefere? Você, por exemplo, imagina o seu banco. O teu banco, na verdade, o que você tem no banco é uma linha numa base de dados. Imagina que o banco perde essa linha nessa base de dados. Quem garante que você tem o dinheiro que você diz que tem? Deus. Pá. Você preferia que ele tivesse mais... Você preferia que fosse ser vulnerável ou ter mais backups? Bom, depende do quão vulnerável você está se expondo. Perfeito. Isso pode ser a mesma coisa. Sim. Mas concorda comigo o seguinte, olha só. Basicamente, se você está confiando essa informação ao banco, é porque você tem alguma confiança que essa instituição tem uma política razoável de segurança. Né? Você não vai dizer assim, a PSN perdeu mais dinheiro com a invasão que ela teve do que ela perdeu com qualquer jogo, com qualquer lançamento mal sucedido da plataforma dela. Então, a segurança, assim, você concorda comigo? Aqui no Brasil, nós somos psicóticos com segurança, as agências brasileiras são psicóticas com segurança, porque o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil é extremamente nocivo para a empresa. É o seguinte, olha, a responsabilidade da empresa a parte do negócio. Então, por exemplo, se você diz que foi hackeado, houve uma fraude, e você mostrar que houve uma fraude, basicamente a empresa tem que te ressarcir. Lá nos Estados Unidos não, você tem que provar que a culpa é da empresa, que a culpa não é tua. Você que não deu mole. Então, se você, nesse caso, você tem que provar que você não deu mole, por que você vai correr atrás? Por que você, empresa, vai correr atrás? Então, isso são coisas diferentes. Mas eu concordo com você. Se eu tenho backup em vários lugares, eu aumento a vulnerabilidade.
Mas no caso do Google, que tem uma política muito séria de segurança, beleza, isso está ok. No caso do, sei lá, do backup do Cláudio, que tem um MyMax em casa, safadão, né, que comprou por R$ 50, né, tipo, talvez, né, mais lugares, mais problemas, né, mas tá bom. Assim, ou então, assim, eu me lembro de um caso assim, a gente faz backup, aí o cara me tira um conjunto de uma caixa de pendrive, literalmente, sem sacanagem. Eu já vi uns projetos muito escrotos, que bom que tá gravando, né, que era uma caixa de pendrive, era tipo, isso aqui eram os backups dos caras, o outro que, tipo assim, eu fiz um servidor sem fio. O que era um servidor sem fio? O servidor dele estava ligado numa interface USB sem fio, e na verdade estava ligando, distribuindo o servidor do cara, era um AP. Estou falando de 10, quase 15 anos atrás, tá, pessoal? Então, só, pra você ter noção do nível de escroto que isso era, nessa época não tinha mapeador, era um app. Então o servidor do cara estava trafegando em um app dentro da sala de sistemas porque alguém entendeu que isso era um projeto inovador. Olha o bizarro disso. Então, assim, sim, você tem toda a razão, mas a gente confia no Google, normalmente. A gente confia em alguns outros hosts, né? Por isso que os hosts colocam 100% seguro. Isso é uma sala à prova de fogo, né? Em geral, tanto a parede e o teto são produzidos com algum material como, por exemplo, alumínio, e um cofre à prova de fogo, onde você vai ter, né, esse backup. E essa preocupação de backup é tão antiga que vocês vão ver disquete ali, né, associado. Né? Aí a gente fala o seguinte, joga tudo para a nuvem. Beleza, isso é a nuvem. Prazer. A nuvem é o servidor de alguém que tem essa preocupação que você não tem dinheiro para ter. E você paga para que ele tenha essa preocupação por você. Porque se vocês forem parar para pensar, né, quanto vocês têm no Gmail? Não, quanto vocês têm ocupado no Gmail? Gmail mais Google Drive. Eu tenho 60 gigas. 6. 10. Somar todo mundo aqui não chega a dar 1 tera. Imagine que cada um de nós estivesse pagando $2 para o Google. Fez isso por 6 meses, mais do que pagou o custo do HD. Então, esse negócio vale a pena se você tem uma lógica associada bastante forte. Né? E essa infraestrutura deixa de ser responsabilidade sua, passa a ser responsabilidade do Google. Aí, nesse caso, o Google tem interesse em manter a segurança. Lógica, né, do sistema. Segurança contra o invasor. Porque isso é o dinheiro dele. Então, por isso que a gente acaba comprando no Google ou no banco aqui no Brasil. Lá fora ele é tipo se faz. Lá fora ele é pra mim. Lá fora eu ia usar site de banco, eu ia ser a velha, né? Eu ia no banco, ia tirar dinheiro do caixa, né? Porque bizarro. Mas tudo bem. Então, algumas organizações armazenam backups fora das suas instalações. A vantagem é a boa maneira de garantir disponibilidade em caso de problemas na instalação, caso de incêndio. A desvantagem é justamente o que você falou, confidencialidade e integridade dos backups pode ser comprometida. Uma possível solução é criptografar o backup e gerar um checksum. Né? Basicamente, esse é o acordo. Né? O Google não leva nada... Essa é uma palavra muito forte, né? Mas, pelo que é dito, o Google não leva nada para a nuvem que não seja criptografado, de forma que ele não tem acesso aos seus recursos. O Dropbox seria justamente o contrário. Eu, para a melhoria do meu sistema, posso acessar qualquer coisa que colocar lá dentro. Que é bizarro. Né? Tinha um outro... eu tive um amigo meu, eu contei para vocês a história do Henrique, né? Que transformou o laptop dele, notebook dele num honeypot. Que tinha um Windows XP sem senha, né? Ele disse assim, quando começou esse negócio de computação em nuvem, ele tinha as psicoses dele de computação em nuvem também. E... tipo assim, ele fazia, assim, era muito maneiro, porque você via um cara que sabia que assim, tornou segurança o ganha-pão do dia a dia dele. E ele sabe brutalmente. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, né, assim, ele acabava nessa... Toda essa preocupação de segurança para ele era tão grande que no dia a dia dele isso causava problemas. Quando surgiu o Dropbox, ele falou, não vou botar minhas coisas no Dropbox. Aí ele buscou um outro host que na época já criptografava direto da máquina de forma que ninguém nunca tivesse acesso. Qual era o problema desse? Como esse host não era muito famoso, o espaço de armazenamento era muito pequeno, e outra coisa, acabava que, né, o cliente de sincronização era muito ruim. Então, às vezes, ele fazia alguma coisa aqui, quando ele queria terminar alguma coisa em casa, a sincronização não tinha acontecido, então era um pouco ruim. Então, tem esses problemas. É muito legal se preocupar com segurança, mas saiba que às vezes isso vai te dar um problema. Né? E o que a gente faz para viver em paz? Normalmente a gente ignora.
Que não é assim. Mas vocês já falaram assim, quando assim, surgiu o Google Drive. Poxa, eu não preciso mais ficar lembrando as coisas em pendrive. Pô, vou jogar tudo no Google Drive e acesso daqui da faculdade. E quantos de vocês já viram, por exemplo, no Facebook do colégio, vocês abertam alguma coisa? Gente que esqueceu o Facebook no LCI. Gente que esquece o Google Drive no LCI. Isso no Google Drive do cara tem documento. Porque as pessoas fazem muito isso, né? Tipo assim, aquele tipo catraca livre, coloca assim, você vai viajar, faz um scan do seu passaporte para não dar problema. Porque não vai dar problema, não. É tranquilo, é de boa, né? E aí isso são coisas que a gente acaba tendo muita dificuldade de lidar, né? Porque a gente simplesmente faz porque é cômodo. Porque numa viagem é cômodo. Você está lá com... Deu um problema, você pode mostrar na embaixada. Esse aqui é meu passaporte, esse aqui é o número. Eu perdi ele, me ajuda. Então, o que você disse? Você acha que o cara está errado? Não pude tirar isso porque eu não tenho um cliente de nuvem seguro. Antigamente a gente tirava uma xerox dos documentos, né? Quando eu era pequeno era muito comum as pessoas não andarem com a carteira de identidade, andarem com uma xerox, às vezes nem autenticada, colorida mesmo e como é que era? Plastificada, né? Tipo, hoje em dia que assim, quando eu era pequeno você podia plastificar a carteira de identidade, hoje em dia que você não pode. Lá em Minas ainda pode plastificar. Ainda plastificam? Você vê que não podia não. Não podia não. Não pode, porque tem chipagem. É. Tão fácil colocar isso no lado. Por que não coloca um negócio digital, né? Tipo, o cartão de crédito hoje é tão barato, né? Mas, enfim, quem sou eu para dizer o que a administração pública deve fazer, né? Então, a gente tem exemplos de empresas especializadas em backup aqui no Brasil, né? Tem a Salvadados, que é provedor de serviços de backup e armazenamento online, a Log Data Center, a SOS Backup e a CompuWire. Claro, né? Os nossos bons caras de nuvem. Aqui a referência para essa parte de backup é o CERT, né? Mais uma vez. E só para a gente pegar agora e trabalhar o seguinte, vamos pensar o seguinte. Há uns anos atrás, o DCC disponibilizava um SSH para vocês utilizarem. O SSH naquela época, quando eu comecei a usar em 2004, tinha incríveis 50 MB. Você podia usar 50 MB para fazer seus trabalhos na faculdade através de um put, onde ia ter tipo GCC, Java e o que era que tinha? Não tinha Python na época, tinha Perl. Não tinha PHP, porque não podia subir no servidor SSH, e cada um tinha direito a uma página do servidor DCC que você tinha que usar HTML e CSS só. Mas é legal, cara. Mas era legal, você podia usar, você tinha assim, ou seja, hoje em dia eu acho que isso seria maneiríssimo, tem várias coisas que eu faria só com isso, né? Se tudo funcionasse bem o tempo todo, a infraestrutura de rede funcionasse bem o tempo todo, né? Não, hoje em dia a gente tem problemas de camada 2. Aqui no APJ nosso maior problema às vezes não é nem camada 3, é camada 2. E tem problemas de infraestrutura física. Acontece. Quando teve a treta do incêndio, a gente teve um problema muito bizarro, cara. E não tem o que fazer. Teve um incêndio, você tem que botar, sei lá, movimentar 700, 800 funcionários, tipo, pro CCMN. E essas pessoas têm que... A gente teve um problema, vocês têm noção de como isso é sério, a gente teve problemas de micro-ondas. Porque começou a ter muita gente na Copa no horário do almoço e começou a ter congestionamento de pessoas querendo usar o micro-ondas. Alguém que foi, comprou assim... Mandaram e-mail os alunos. Exatamente. Porque aí começou a ter todos os funcionários, aqueles funcionários tinham que continuar e... Esse foi o contingenciamento, né? O que o Henrique acabou fazendo? Comprou mais micro-ondas. Aí o pessoal da PR1, das PRs, trouxeram micro-ondas que tinham se salvo no incêndio, entendeu? E isso é bizarro, entendeu? E isso é bizarro. Mas enfim, a vida é essa aí. Então o que eu quero que vocês façam assim? Vocês gastem 20 minutos e imaginem duas coisas. Vamos dividir isso. Não tem dois grupos. Tem, vamos dividir vocês em dois grupos. Vocês 5, vocês 6. Ok? Vocês 6, vocês 5. Tá? Vocês 5, eu quero que vocês imaginem no caso do DCC. Quais são as políticas de backup que o DCC tem que fazer para garantir arquivos de alunos e interação com os servidores da universidade?
vocês vão cuidar da parte administrativa. Imagina o seguinte, que o DCC fizesse os registros dos alunos. Ele faz. Pronto. E agora, assim, o que eu tenho que fazer para que o resto da universidade tenha acesso e garanta essa integridade e que no caso do incêndio eu não perca os 10 reais? Imagina, eu ia dizer uma coisa que está gravando, não posso dizer que era bem bizarro. Imagina que coisa ridícula aconteceria se a gente tivesse perdido as bases de notas do CIR. Ah, mas basicamente, na verdade, tem uma lei que diz o seguinte, que a gente deveria dar um tipo de bacharel para cada um de vocês. Sem ideia, senhores. Sem ideia, senhores. E agora vocês vão cuidar da parte administrativa. Como é que eu faria isso a nível de contrato? Considerando que contrato é em papel. Como é que eu faço backup desse tipo de informação? E depois a gente vai discutir algumas outras... Eu vou mostrar para vocês um caso de uso de um outro rapaz. Hã? Ué, você tem papel físico. O que você faz? Como é que eu... Imagina se eu perco esses contratos. Só pra ficar claro, né? Eu tenho que fazer backup disso. E garantir a unicidade do papel. Que, assim, backup mais importante do que só guardar é garantir que aquilo não foi modificado. Porque essa é treta. Aí vocês viram na aula passada certificado. Tá? Vocês viram na aula passada certificado. Como é que eu garanto que essa informação não foi modificada? Então você tem, além de guardar tudo isso está criptografado, tem um hash, essas coisas têm que estar certificadas. Então dentro do teu hash você tem que ter um certificado digital. E essas são tretas que a gente passa diariamente. Então assim, eu convido vocês na terça-feira, quando às 2 da tarde, ou seja, mais ou menos o mesmo horário que tem a aula aqui de vocês, de 2 às 3h30, a gente vai estar falando desse projeto da Odonto, a gente vai mostrar o seguinte. A professora da Odonto vai falar dos benefícios disso para a odontologia, mas eu vou mostrar a arquitetura de segurança. O que a gente fez? Qual foi a treta? Gente, deu muito trabalho. Inclusive, uma das coisas mais difíceis de se fazer é o seguinte, a UFRJ não tem as plantas baixas dos prédios, né, ao longo dos anos. Eu peguei uma planta dos anos 80. Então o que eu fiz, usei um aplicativo Android e comecei a tirar foto. Tem uns aplicativos Android que você começa a tirar foto do GPS e tenta montar as plantas baixas dos lugares para você. É bizarro, muito maneiro. Funcionou? Tão bem quanto uma planta dos anos 80. Tá. E aí, tipo, a gente conseguiu fazer umas coisas bem legais, né? Que foi, inclusive, o planejamento da rede a nível de planta baixa, né? Vocês não fazem... Isso é uma coisa que eu sinto muita falta aqui no curso de rede. Vocês não têm uma disciplina de projeto de rede. Então, a primeira vez que vocês veem projeto de rede é na prática. E o resto do tempo vocês ficam fazendo cisco. Mas qualquer engenheiro civil consegue fazer isso. Então, eles conseguem fazer a planta baixa, não conseguem fazer a planta de rede. E isso dá uma treta. Porque vocês vão ver vários projetos de rede onde a infraestrutura elétrica e de rede está junta. Por exemplo, tem alguns lugares que a infraestrutura de água e de rede está junta. E aí, tipo assim, dá uma dorzinha no coração. Por exemplo, nesse projeto da Odonto, deixa eu fechar isso aqui, né, que está gravando, né, antes que me dê problema. Né, nesse